Muitas pessoas me perguntam como começar a utilizar a nuvem da AWS. Bom, se tem uma coisa que você não deve fazer é começar usando servidores, usando instâncias na nuvem. Não é esse o caminho que você deve levar, que você deve tomar para aprender a usar a computação em nuvem. Antes de você criar um servidor, antes de você assistir um vídeo entendendo como cria um serviço na nuvem, você precisa entender como realmente funciona a computação em nuvem. Aí sim você vai ter sucesso em utilizar a computação em nuvem. Muitas pessoas usam a computação em nuvem como se estivesse usando o TI tradicional e pensam em servidores. Muitas pessoas me procuram: Leandro, eu tenho um servidor rodando uma aplicação, como eu migro esse servidor para a nuvem? Uma coisa que você precisa entender é: nós não migramos o servidor para a nuvem. Você precisa olhar para dentro desse servidor e entender o que está rodando dentro desse servidor. Quais são os serviços, quais são os softwares, quais são as aplicações. E aí sim, você vai olhar para a nuvem e ver quais são os serviços que a nuvem disponibiliza para você migrar isso para a nuvem de forma horizontal. No TI tradicional, a gente utiliza servidores e escala isso de forma vertical. A gente coloca mais memória, coloca uns servidores mais potentes, máquinas virtuais mais potentes. Na nuvem, a gente escala isso de forma horizontal. E para isso, você precisa dividir a sua aplicação ou conseguir separar a sua aplicação em alguns módulos, mas para isso você precisa entender a sua aplicação, precisa conhecer ela e esquecer o servidor que ela está rodando. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é entender como funciona o mecanismo da computação em nuvem. Na computação em nuvem, a gente não pode pensar em servidores, e sim em serviços, aqueles serviços que estão rodando ali. Como eu vou levar o meu software utilizando os serviços da nuvem da melhor forma possível. Aí sim, você vai ter um alto desempenho na nuvem com um custo baixíssimo. O maior erro que eu vejo, que eu percebo nas pessoas, é migrarem servidores para a nuvem de TI tradicional ou até mesmo de máquinas virtuais, como eles estão rodando. E as chances são que essas pessoas normalmente elas têm uma decepção, porque daqui a 1, 2, 3 meses elas vão ter uma conta absurda e não vão ter o desempenho que elas esperavam. Mas isso por quê? Porque elas utilizaram a nuvem da forma errada. Então, antes de você sair criando um servidor, sair criando storage, entenda como funciona o mecanismo da computação em nuvem. A nuvem ela é dividida em serviços e você precisa conhecer esses serviços para ver quais serviços utilizar para cada situação. É como se você tivesse uma caixa de ferramentas e aí precisasse, por exemplo, arrumar um carro. Ali dentro daquela caixa de ferramentas você tem diversas chaves diferentes que você vai utilizar em determinados momentos. E quem não entende isso, pega um alicate e tenta arrumar o carro inteiro utilizando apenas um alicate. Então, a nuvem é a sua caixa de ferramentas. Aquelas ferramentas estão todas ali disponíveis para você utilizar. E se você pensar como um TI tradicional, você vai pensar num servidor que seria esse o alicate e vai tentar resolver todos os problemas com aquele alicate, com aquele servidor. E não é assim que funciona na nuvem. Então, a primeira coisa que você precisa fazer antes de começar a tentar criar serviços é entender como funciona a computação em nuvem. Então, por onde você deve começar? Entendendo o mecanismo da computação em nuvem.